Muito bem, pessoal. Vamos agora então dar sequência aí ao nosso estudo. Já fechamos a teoria do crime e agora vamos entrar no estudo das penas. Então tem um título aí do Código Penal que trata especificamente das penas. E é isso que a gente vai falar a partir de agora, sobre a teoria da pena. O que eu quero que vocês entendam? Uma primeira noção aí do ordenamento jurídico. Como que o direito opera? Como que o direito funciona? Então, o direito funciona mediante a combinação de sanções a determinados fatos. Ocorrendo uma hipótese de incidência, um fato previsto aí pelo direito, e vai ser atribuída uma sanção. Fato, sanção. É assim que o direito estabelece as proibições e, por exclusão, as permissões. Então, segundo o princípio da legalidade, o particular pode fazer tudo que não lhe for proibido. O Estado só vai poder agir quando for permitido, mas o particular, ele pode praticar todas as condutas que não lhe forem proibidas, que não lhe forem vedadas. Nesse sentido, há várias formas do Estado proibir determinadas condutas. Há várias formas do Estado estabelecer sanções para as condutas. Como assim, professor? Bom, você não pode passar no semáforo vermelho, certo? Não pode. O Estado quer estabelecer essa proibição. Não pode passar no semáforo vermelho. Beleza? O que acontece? Para isso, o Estado estabelece uma sanção, que é uma multa administrativa. Ou seja, você passou no farol vermelho, o radar te pegou, você vai pagar uma multa e vai ter pontos na carteira. Então vai ter uma pontuação na CNH. Tá? É uma forma de sanção administrativa. O que mais? O seu estabelecimento comercial está irregular, não está atendendo aí às exigências da prefeitura. Não tem o alvará certinho. O que ele pode fazer? Ele pode interditar administrativamente o seu estabelecimento, no exercício do poder de polícia, que é a limitação da liberdade, o disciplinamento aí das liberdades, dos direitos, mediante o exercício do poder de polícia. Não está cumprindo as exigências, vou interditar o seu estabelecimento. Pode fazer? Pode fazer. O que mais? O condomínio, se você mora no prédio, o condomínio vai fixar algumas normas internas da convenção condominial. E, dentre elas, que você não pode modificar a fachada do prédio. Você não pode modificar a fachada do prédio. Isso é uma sanção? Isso é um fato previsto como uma sanção? É. Se você modificar, você vai tomar uma multa civil, o condomínio vai te multar e vai ter uma obrigação de fazer. Fazer o quê? Tirar a modificação que você fez. Você pintou de uma forma a fachada, não pode bagunçar tudo, não pode. Tem um padrão condomínio. Então, você pode ter aí essa condenação para modificar aí a violação que você cometeu antes, a cagada que você fez. Pode acontecer? Pode. O que mais, professor? Então, vimos aí sanções administrativas, sanções do próprio condomínio. No direito civil, a pessoa jurídica, uma empresa, está aí abusando de direitos do consumidor, está fazendo cobrança indevida, está violando a direito do consumidor. Essa empresa pode ser condenada a pagar uma multa também? Pode. Pode ser condenada a indenizar o consumidor? Pode. Todas essas sanções que a gente falou aqui
tem natureza não criminal. Tem natureza não criminal. Ou são sanções administrativas, ou são sanções de natureza civil. Então, não precisa de um processo penal para isso. Pode ser um processo administrativo, pode ser uma ação civil, mas tudo isso aqui não tem o caráter criminal. Não tem o caráter criminal. O que tem o caráter essencialmente criminal? A prisão. A prisão. Ah, professor, mas o direito penal é o único que pode... Não, não é o único, não é o único. O direito civil se vale excepcionalmente da prisão. E uma hipótese. Qual a hipótese, professor? A prisão do depositário infiel era uma previsão e a previsão do devedor de alimentos. O que aconteceu com o depositário infiel? A prisão do depositário infiel caiu. Por quê? O STF julgou aí num controle de convencionalidade, tinha a Convenção dos Direitos Humanos, aí, Convenção Internacional dos Direitos Humanos, que previa aí que a única possibilidade de prisão seria criminal ou então do devedor de alimentos. Não caberia a prisão do depositário infiel, então não cabe mais a prisão do depositário infiel. No cível, só cabe hoje em dia a prisão do devedor de alimentos. Mas é uma hipótese super excepcional. Super excepcional. Por quê? Porque a sanção prisão, ou seja, restrição de um direito fundamental chamado liberdade, é uma sanção eminentemente criminal. É por isso que o processo penal tem todas as peculiaridades que ele tem. Então, aos fatos humanos, costuma-se ser atribuída uma sanção. Essa sanção tem natureza diversa. Pode ser uma natureza civil, administrativa, uma restrição administrativa, uma indenização, uma multa no civil, mas a prisão como forma aí de restrição da liberdade é o que individualiza, é o que caracteriza o direito penal. Não é exclusividade, a gente já viu aí, falei para vocês, mas é o que individualiza o direito penal. Por quê? Porque é a sanção essencialmente criminal. É o direito penal quem, via de regra, vai tratar aí de prisão. Por isso que é importante a gente estudar a pena. Por quê, pessoal? Opa, fiz bagunça aqui. Por quê? Porque a pena que a gente vai estudar, a pena de caráter aí eminentemente criminal, é o que caracteriza, é o que dá sentido ao direito penal. Porque a gente fala, o direito penal é a última ratio. O direito penal é aquele que vai tratar dos fatos mais importantes, que vai tutelar os bens jurídicos mais relevantes. Por quê? Porque é ele que vai legitimar a intervenção na liberdade do sujeito. Então, nesse desenho, a gente estudou o primeiro, o fato. Nessa linha aqui, fato-sanção, a gente estudou o fato. Qual o fato? O crime. E qual a sanção? A pena. Que a gente vai estudar agora, essencialmente, é a pena de prisão. Não apenas, mas essencialmente a pena de prisão. Então, fato, sanção, crime, pena. Estudamos crime, fato típico, ilícito, culpável. Vamos estudar agora a pena. Vamos lá? Então, primeiro vamos tratar dos princípios aí atinentes à disciplina da pena no direito penal. Vamos ver? Artigo 5º, inciso 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outros, as seguintes: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Como assim a individualização da pena, professor? O que quer dizer a lei regulará a individualização da pena? A individualização da pena ocorre em dois momentos de individualização da pena. Como vocês já viram,
a cada tipo penal, é correspondente a um preceito secundário. Preceito primário, matar alguém, conduta. Preceito secundário, pena, 6 a 20 anos de reclusão. Então, o primeiro momento de individualização é do legislador, que fixa um mínimo e máximo para a pena, 6 a 20, 1 a 4. Esse é o primeiro momento. E o segundo momento de individualização é do juiz, que entre o X e o Y vai achar qual que é a pena concreta para o sujeito. Então, a individualização pode ocorrer abstratamente, deve ocorrer abstratamente pelo legislador e concretamente pelo juiz. Beleza. O que mais? Princípio da humanidade das penas. Então, não haverá penas, primeiro, de morte, mas é importante você não parar aqui, tá? Por quê? Porque tem uma exceção. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. É, professor? Então, no concurso de perguntar, defina a alternativa correta. No ordenamento jurídico não existe a pena de morte. Está certo ou está errado? Está errado. Existe a pena de morte. Existe a pena de morte justamente nos casos de guerra declarada. De forma excepcional, mas existe. Então, não haverá pena de morte, salvo caso de guerra. E caráter perpétuo? Caráter perpétuo nunca. Caráter perpétuo nunca. Não tem pena de caráter perpétuo. Então, não existe prisão perpétua nem nenhuma outra pena de caráter perpétuo. Sempre tem que possibilitar aí a recuperação do direito perdido ou restringido, no caso da liberdade, por exemplo. Trabalhos forçados? Também não. Não existe pena de trabalho forçado no Brasil. Banimento, expulsar o cara do país? Não. E penas cruéis? Essas são as penas que não são admitidas. A pena de morte, como regra, não é admitida, salvo em caso de guerra declarada. O que mais sobre a humanidade das penas? A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, idade e o sexo do apenado. Acontece na prática, professor? Não. Mas o mínimo que tem que acontecer, é isso. Por mais que a gente veja notícias de que existem presídios mais no interior do país, que são presos aí, homens e mulheres juntos, isso é um total absurdo. O ideal é que fosse assim, né? De acordo com a natureza do delito. Crime violento vai ficar com um preso mais violento. Idade, mais novo fica mais novo, mais velho com mais velho, para não virar uma escola do crime. Mas até aqui, por mais que a Constituição falhe, a gente verifica na prática que não é assim. Mas, de acordo com o sexo do apenado, isso é imprescindível. A gente não pode abrir mão disso jamais. O que mais? É assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral. Óbvio, né, pessoal? O preso não perde a característica de ser humano, ele não perde a qualidade de ser humano, ele continua ser humano. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos na primeira amamentação. Também, o filho não tem nada a ver. O filho não pode ser privado da amamentação apenas porque a mãe se encontra preso, né? Quem praticou o crime não foi o bebê, não foi o filho, foi a mãe. Então, o filho não pode sofrer por isso. O filho não pode sofrer as consequências disso. Princípio da intranscendência da pena, também super importante, tá? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. A pena é pessoal. Então, o cara foi preso, mas no dia seguinte ele morreu. Puta, ele ia ficar 10 anos preso. O que faz? Ele tem 2 filhos, divide aí 5 para cada um. Fica 5 anos cada um preso para pagar a herança que você recebeu do pai. Não pode, né, pessoal? Não pode. Então, nenhuma pena pode passar da pessoa do condenado. No caso da prisão, da privação de liberdade, é mais óbvio. Mas nenhuma pena pode passar da pessoa do condenado. Salvo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, que aí pode ser estendido aos sucessores. Mas até quando? Até o limite do valor da herança. Então, o pai morreu e ia deixar 100 para os filhos, tá? Ia deixar 100. Tem 2 filhos, ia ser 50 para cada um. O que acontece? Ele foi condenado e foi obrigado a reparar o dano. O dano é de 90. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 10. Vai sobrar 5 para cada filho. Ah, e se a obrigação fosse de 110? O que ia acontecer? Aí,
você não pode deixar dívida de herança. Aí não ia sobrar nada para os filhos iam sobrar zero, e o dano ia ser ressarcido só em 100, Ia ficar 100 aqui para reparar o dano. Porque esses 10 aqui perdeu, morreu, acabou, tá? Vamos falar um pouquinho agora, só para a gente fechar, e a gente retoma na próxima aula, as teorias sobre a pena. Qual o sentido da pena criminal? Para que a gente pune criminalmente alguém? Então, tem duas teorias, basicamente, e tem uma terceira que é a teoria mista, que adota aí tanto a absoluta quanto a relativa. O que a teoria absoluta diz para a gente? Diz que a pena é simplesmente uma retribuição ao mal causado. Você causou um mal com o seu crime. O crime é uma conduta humana não desejável. Conduta humana indesejável. Você causou o crime. Então, a gente vai te proporcionar uma pena. Por quê? Porque a pena é um mal. Ela é uma retribuição. Ela é um mal justo ao mal injusto que você cometeu. Então, ela vai funcionar como uma vingança do Estado que vai te punir. É uma teoria, mas não é a que prevalece, não, pelo menos não exclusivamente. É simplesmente vingança. Não. Prevalece, pelo menos abstratamente, pelo menos teoricamente, aspectos da teoria relativa, que fala o quê? A pena é uma necessidade da sociedade, é uma necessidade social. Então, ela visa aí uma prevenção, não só em relação à pessoa delinquente, mas também à sociedade como um todo, aos delinquentes em potencial. A gente vai falar mais disso daqui a pouco. E as teorias mistas que falam aí, então, teoria absoluta e relativa, a mista é o quê? É uma mistura da retribuição e da prevenção. No Código Penal brasileiro, qual é a função da pena? Teoria mista. Primeiro, a pena tem a função retributiva. Tem, professor? Tem. A pena é uma retribuição, ou seja, é um mal justo a um mal injusto. Quem cometeu um crime, cometeu um mal injusto. Então vai receber um mal justo, uma pena. Então, tem sim parte de teoria absoluta, de retribuição. Mas tem também parte de teoria relativa. Por quê? Porque identifica-se aí uma função preventiva. Teoria absoluta, função retributiva. Teoria relativa, função preventiva da pena. Essa prevenção pode ser dividida em prevenção geral e prevenção especial. Essa prevenção geral pode ser positiva ou negativa, essa prevenção especial pode ser positiva ou negativa. Basicamente, isso a gente retoma na próxima aula, mas basicamente, o que é a prevenção geral? É aquela que se destina à sociedade. O que é a prevenção especial? Aquela que se destina ao indivíduo condenado. O que é a prevenção geral positiva? É o fato de você dar exemplos. É o fato de você trabalhar com valores. O direito penal trabalha com valores. Então, ao criminalizar uma conduta, você dá valores, você dá exemplos. Então, não pode furtar, protegendo a propriedade. Não pode matar, protegendo a vida. Não pode estuprar, protegendo a dignidade sexual. Trabalha com valores. Antigamente não podia cometer adultério criminalmente, era punido criminalmente. Então, o adultério era coisa séria. Agora não é mais. Ou seja, não é mais tão seriamente reprimido o adultério. Trabalha com valores, trabalha com exemplos. Prevenção geral negativa é a chamada intimidação. Ou seja, para convencer você a não cometer o crime, vou colocar uma pena alta para esse crime. Tráfico, pena mínima 5 anos. A gente não quer que tenha tráfico, então vai intimidar por meio do direito penal. O que mais? Prevenção especial, com relação ao indivíduo. O que é prevenção especial positiva? Ressocialização. O objetivo da pena em relação ao indivíduo é ressocializar. E prevenção especial negativa é a segregação. Ou seja, o sujeito cometeu um crime, ele não pode conviver em sociedade, então a gente vai retirar da sociedade por um tempo, depois ele volta.
por isso que a prevenção negativa trabalha, prevenção especial negativa trabalha junto com a positiva, porque a gente vai segregar, mas também vai ressocializar. Fechou, pessoal? Então, teoria mista aí, absoluta repercute aí na função retributiva, relativa na função preventiva. Na próxima aula, mergulhamos na teoria da pena. Fechou? Até mais, pessoal.